Graça e paz, Deus abençoe a todos. Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Mateus, que não é Evangelho de Mateus, né? Nós vamos simplificando o Evangelho segundo Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo. Por que uma genealogia? Ou livro da genealogia, ou genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Marcos já começa sem essa preocupação com genealogias, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Mateus começou com genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Alguns, no início da igreja, tinham profunda aversão ao judaísmo e também aos textos do chamado Antigo Testamento, às escrituras judaicas, e tentaram fazer do cristianismo, da fé em Cristo Jesus, algo desvinculado do judaísmo, algo desvinculado da sua identidade, da sua origem judaica. E atacaram os textos até do Novo Testamento, atacaram inclusive os evangelhos. Surgiram alguns dizendo que não faz parte do evangelho. A genealogia de Jesus Cristo é uma fabricação dos judeus. O evangelho de Jesus Cristo começa com a proclamação de Jesus Cristo. Então a genealogia não é parte do evangelho, mas o que queriam eles? Eles queriam desvincular a fé em Jesus, o Cristo, das suas origens judaicas, tá? Das suas origens nas Sagradas Escrituras, nos textos sagrados do Antigo Testamento ou do Testamento judaico. Então, atacaram a palavra de Deus nesse sentido. Um desses homens conhecido como Fausto. Contra ele, Santo Agostinho escreveu algumas cartas, alguns textos, com o objetivo de evidenciar, de deixar claro que a origem de Jesus, o Cristo, a sua genealogia, é parte da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, porque essa promessa está na origem da humanidade, podendo ser rastreada nas Escrituras até o próprio Jardim do Éden, tá? A promessa feita a Adão, ao descendente, a semente, né? O descendente de Adão, descendente de Abraão, descendente de Davi, que seria aquele que liberta a humanidade do poder do pecado, o que desfaz as obras do pecado, né? Que esmaga a cabeça da serpente. Esse é o objetivo de alguns escritores. Por quê? O Evangelho, se você parar para analisar, o Evangelho de Jesus Cristo não está limitado à proclamação por ele realizada ou à proclamação feita pelos apóstolos sobre os feitos de Jesus, o Cristo. A leitura atenta dos textos sagrados nos deixa claro que Jesus, o Cristo, é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Você pode se apegar à gramática, aí, boas novas, boas notícias, como que os arautos, né, o correio real proclamando uma notícia, um decreto por todo o reino. Você pode usar essa analogia, porque a palavra tem essa origem. Mas a verdade teológica, a verdade espiritual transmitida pelo Evangelho, ou pelos evangelhos, pelos 4 evangelhos, nos conduzem à certeza de fé, de que o Evangelho, as boas novas de Deus, o que Deus, o Rei do Universo, proclama aos seus servos, à humanidade, ele o faz através da pessoa. A preparação através dos profetas, a preparação através dos patriarcas, a preparação através da constituição
de uma nação, de um Estado organizado, a preparação através do anúncio a Maria, do anúncio a José e também aos pais de João Batista, toda essa preparação culmina na verdade encarnada, no Verbo encarnado, em Jesus o Cristo, o Verbo de Deus. O que Deus comunica à humanidade, o que Deus transmite à humanidade, ele o faz através do Filho, Jesus o Cristo. Por isso que nós já falamos outras vezes, repetidas outras vezes, que o Evangelho é Jesus Cristo. A preocupação que se vê, eu falo jovens, mas alguns já nem são mais tão jovens. A preocupação com textos elaborados, com palavras elaboradas, a preocupação com alguns sisteminhas teológicos aí que não vão durar muito, que são extremamente frágeis, ou a tentativa de forçar algo que não diz respeito a nós, e sim única e exclusivamente a Deus, afastam as pessoas da simplicidade do Evangelho, a simplicidade da verdade, que só pode ser apreendida pela fé, só pode ser administrada nas nossas mentes e corações pela fé, pela atuação do Espírito Santo. Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. O que Deus transmitiu à humanidade, ele o fez através do Filho. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, ela deve ser a apresentação de Jesus, o Cristo de Deus. Eis aqui Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que ocorreu e é isso que ocorre quando a verdade transmitida é acompanhada pela graça soberana da atuação do Espírito Santo de Deus. Algo sobre o qual nós não temos poder nenhum, tá? Versões pentecostais, neopentecostais, carismáticas, ortodoxas, neo-ortodoxas, liberais, ou seja lá o que for, não se revestem de poder ou autoridade para tornar eficaz a transmissão dessa verdade. É algo que permanece inerente à graça divina, à livre atuação do Espírito Santo. O elemento humano, o nosso empenho, a nossa dedicação, né, o trabalho em si, é no sentido de cooperar com Deus. A expressão usada pelo apóstolo Paulo, cooperar com o Espírito Santo, testificar, testemunhar, apresentar as nossas vidas como testemunho da verdade transmitida, querendo nós, desejando nós, que Deus, em sua infinita e eterna graça, faça, pelo Espírito Santo, com que essa verdade vivifique outras vidas. É essa a essência, é essa a ideia da transmissão do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.